mais uma perspectiva teológica. Vamos falar sobre fé e razão. Qual o papel da fé e da razão na história do cristianismo? Inicialmente, a gente precisa considerar que na Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, Deus nos chama a razão, o pensamento, a reflexão. Vinde, razoais, essa expressão quer dizer, venham, usem da razão, dialoguem comigo, conversem comigo. No Novo Testamento, eu chamo a atenção para o ensinamento de Jesus em relação a nós amarmos a Deus de todo o nosso entendimento. Então, isso quer dizer que nós podemos usar a nossa mente, a nossa razão, como demonstração e prova de que nós amamos a Deus. Mas, ao longo da história do cristianismo, o que é que nós podemos destacar em termos de orientação sobre razão e fé? Então, alguns estudiosos tendem a supervalorizar a razão em detrimento da fé e outros, por sua vez, supervalorizam a fé em detrimento da razão. Então, é preciso que a gente entenda que o apóstolo Paulo, por exemplo, ele coloca as coisas nos seus devidos lugares. O apóstolo Paulo nos chama para uma vida de fé, de devoção e dedicação em crença em Deus e na sua palavra, mas ao mesmo tempo Paulo se utiliza da lógica, do argumento, como faz, por exemplo, a escrever a sua epístola aos Romanos, ou mesmo conforme o registro lá de Atos capítulo 17 de Lucas, de Paulo discursando em Atenas, no berço da sabedoria e na filosofia. Ao longo da história da fé cristã, a gente percebe essa tensão constante entre fé e razão. Já entre os pais da igreja, dois nomes que merecem destaque é o nome de Irineu de Lyon e o nome de Tertuliano. Irineu, com a sua formação filosófica, preocupado em dar uma explicação lógica e racional à fé para aquelas pessoas, sobretudo as pessoas que não criam no cristianismo, ele coloca filosofia, lógica, para que as pessoas possam, de algum modo, acatar a racionalidade do cristianismo. Mas, além de Irineu, existem outros pais da igreja, que são assim chamados, esses primeiros pensadores cristãos do século II da era cristã, que tiveram essa preocupação. Orígenes e talvez um dos mais conhecidos, Agostinho de Hipona, que teve uma influência muito forte do pensamento de Platão. Outros pensadores da fé cristã também vão nessa mesma linha. Na Idade Média, nós temos a figura do Tomás de Aquino, que vai resgatar o pensamento de Aristóteles, trazendo essa vertente da racionalidade, da lógica e da razão, dialogando com a fé. Mesmo entre os pais da igreja, alguns deles são mais voltados para a razão e outros mais para a fé. Eu destaco aqui, conforme já citei anteriormente, Tertuliano, que fez a pergunta provocadora: o que é que Jerusalém tem a ver com Atenas? Ele é um dos primeiros fideístas, assim são chamados aqueles cristãos que, na defesa da fé, apelam muito mais para a crença do que para uma lógica, para um axioma, para uma razão. Há outros que são mais voltados para a racionalidade e a razão. E aí nós aproveitamos para fazer uma diferença que é fundamental. O cristianismo sempre, conforme já ressaltamos, desde os princípios, deu o seu lugar à razão. Mas, com o advento do iluminismo, a era da razão, houve um movimento que se dirigiu para o racionalismo, uma tentativa de explicar todas as coisas a partir da razão e de relegar a fé a um segundo plano ou então a um plano
totalmente desconsiderável. Os iluministas fizeram opção pelo deísmo, por acreditar que Deus não passava de uma mecânica, né, de um Deus que, mesmo que existisse enquanto pessoa, seria um Deus que não estaria interessado em se envolver diretamente com as pessoas e, ao mesmo tempo, esse não seria um Deus no qual nós poderíamos confiar pelas vias da fé, mas pela via da lógica e da razão. Então, a razão foi colocada em proeminência em relação à fé. Nesse mesmo movimento surgiram também alguns críticos desse racionalismo. E um dos pensadores que mais criticou nesse contexto da modernidade esse tipo de racionalismo foi o filósofo cristão Søren Kierkegaard, que, na sua oposição a esse racionalismo, propôs que a fé é um salto, e às vezes um salto no escuro, um salto no absurdo. São movimentos pendiculares que ora se orientam para uma supervalorização da razão e ora para uma supervalorização da fé. Felizmente, alguns pensadores cristãos tentaram encontrar um meio termo, uma posição mais equilibrada e moderada. Na história da igreja, talvez o nome de Agostinho de Hipona é dele, a famosa frase crer para compreender, que depois vai ser retomada por Anselmo da Cantuária, quando no seu Proslógium ele afirma categoricamente que não compreende para crer, mas crê para depois compreender. E essa declaração do Anselmo, ela foi posteriormente, no início do século XX, adotada por Karl Barth como um movimento moderado, a fim de que se considerasse a fé em primeiro plano, mas depois de se crer, também se tentasse explicar e dar uma racionalidade à nossa fé. Não por acaso, o próprio Barth escreveu a sua dogmática com a tentativa de explicar a fé. Emil Brunner, um famoso e também teólogo contemporâneo de Karl Barth, escreveu Revelação e Razão, na tentativa de dar uma explicação e também moderar esse movimento, justificando que nós podemos usar a nossa razão enquanto cristãos, mas devemos depender sempre da revelação que nos é dada em Deus, em Cristo e na sua palavra. Esses são os movimentos e as perspectivas teológicas em relação à razão e à fé. Aqui vos falou o professor José Roberto no seu canal Nos Limites da Teologia. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, divulgue este trabalho. Um forte abraço e até o nosso próximo vídeo.